tradicionais, ou sistemas evangélicos chamados de tradicionais. Lá nos Estados Unidos eles têm outras palavras para eles. Mas fora dos Estados Unidos esta é a palavra. Os tradicionais. Esta palavra é usada, esse termo é usado numa colocação de confronto com uma outra expressão, pelo menos que se imagina de maneira de pensar evangélica, chamada de tradicionais. É o termo que está em oposição a quê? A renovados ou carismáticos. Os irmãos viram a nota que ele colocou aqui, para não usar a palavra carismático, que é o termo mais técnico. O termo teológico é carismático. Então essas duas palavras, elas têm significado teológico agora. Tradicionais e carismáticos. Elas descrevem a maneira como a pessoa se aproxima da revelação escrita de Deus, a maneira como a pessoa se relaciona com o Espírito Santo e os argumentos que a pessoa usa para manifestar o que ela chama de sua crença ou de sua fé. Mas a expressão tradicional é uma expressão que, se Jesus demorar mais umas 3 décadas para voltar, eu penso que será um termo que nenhum crente gostará de que fosse usado para identificá-lo. Daqui umas 2 ou 3 décadas, se Jesus tiver voltado, os crentes terão vergonha de serem inseridos ou identificados com esta expressão. Por outro lado, carismático tornou-se expressão de um povo inteiro, de uma expressão da igreja. Mas lá nos Estados Unidos, o movimento, a palavra carismático é aplicado de maneira mais acentuada para o movimento católico carismático. Aliás, aqui no terceiro mundo, eles preferiram então usar renovado. E esta era uma palavra que era usada realmente. Renovado. Crentes renovados. O que é ser renovado? Então, esses termos, eles em si mesmos ainda trazem queimação nessa parte do corpo, até hoje, entre crentes evangélicos. Mas é uma impressão que eu tenho, que se Jesus demorar mais 2 ou 3 décadas, essa queimação estará nos crentes que forem chamados de tradicionais, porque será um termo pejorativo daqui a alguns anos. Mas agora, na primeira década do século XX, no nosso caso aqui, na América Latina, o caos acentuou-se mais a partir dos anos 2004, 2005. Nos anos 90, isso já estava ocorrendo nos Estados Unidos, onde tem crentes mais maduros do que em outros lugares do mundo. Então a gente ouve tanto, mas o estado da igreja norte-americana é o caótico. Pois bem, não é mais caótico que o nossa realidade brasileira. Só que lá você ainda pinça discípulos de Jesus muito, muito sérios e qualificados. E gente que luta mesmo, que ama Jesus e o corpo de Cristo. Mas elas não estão na mídia evangélica norte-americana e não fazem parte das estrelas.
do cenário evangélico. Então, chegamos no estágio onde parece que tudo que se podia experimentar na busca do poder. Mas que poder é este? Ou seja, é buscando de forma errada, ou seja, de trás para frente. Porque a busca desta manifestação de Jesus, do reino de Deus, do evangelho do reino, como busca de unção, de poder para quê? Para nos fazer crescer, para dar crescimento à igreja, e com o crescimento as vantagens que vêm, e não o poder de Deus, para que a misericórdia, a compaixão de Deus, seja que fluiu em Jesus, seja também e continue fluindo em cada discípulo dele. Por isso, também precisamos ouvir parte do que ouvimos hoje, no segundo turno da manhã. Então nós queremos o poder, mas não queremos passar pelo caminho. E a qualificação para ele fluir, o caminho, a qualificação, é a identidade de Jesus, revelada da maneira mais clara e completa em Mateus capítulo 11, verso 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E antes, Jesus louvou e exaltou ao Pai, na sequência do que ele vinha revelando e trazendo. Começou o capítulo 11 respondendo a uma questão relacionada com João, e depois as reações, rejeição que havia contra ele. E antes de trazer esta revelação, Jesus se coloca diante do Pai numa elevação de louvor e de amor, e diz com um cântico: graças te dou, o Pai, porque graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, ou seja, aos soberbos, aos orgulhosos, aos acadêmicos, aos importantes, aos líderes, a isto, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos refere-se à humildade de coração. O poder legítimo, o poder de Deus, o poder do evangelho do reino, o poder do reino de Deus, poder legítimo, poder verdadeiro do reino de Deus, somente estará fluindo onde houver a fluência da identidade de Jesus nos indivíduos, mansidão de coração, humildade de coração, os pequeninos. Oh, nós buscamos a unção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, e clamamos, e criamos um formato para dar ideia disto. E então dizemos que a unção do Santo, do Espírito Santo de Yahvé, que é santo, flui em Jesus, ou seja, na mansidão de coração, na humildade de coração. Porque ele diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E a manifestação do Espírito é uma manifestação da graça de Deus sobre o instrumento e também para as pessoas para as quais a manifestação dele ocorre. Os que estão no vácuo, acho que essa é a melhor palavra agora. Chegou a palavra, no vácuo. Não parece. Nós andamos nas cidades, nossa cidade, qualquer outra cidade do Brasil, tem 50, 100, 200, 500, 1000 congregações, 2.000 pastores, 1000 ou 1000 e tantos, exercendo funções, ou não, e nós vamos encontrar, um por um,
estupro, o que vamos